Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Nuno Fórnias, Executive Board Member CIO no Banco CTT. Esta conversa vai ser conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexans. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexans, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais global e digital. E cada episódio temos uma conversa, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado especial, como sempre, muito especial, mas para apresentá-lo, tem aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. O convidado de hoje é o Nuno Fórnias, que é membro da Comissão Executiva do Banco CTT. No âmbito da Comissão Executiva ele tem as responsabilidades relacionadas com as operações e com a tecnologia e, portanto, está no centro, está no olho do furacão em termos da transformação digital na banca e, em particular, no Banco CTT. Nuno, bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Olha, nós inicialmente começamos sempre com uma pergunta semelhante. Tem que ver com o percurso profissional. Tens um percurso já longo, apesar de ainda seres um jovem, mas tens um percurso longo e impressionante. Nos dois lados, digamos assim, da barricada, dos fornecedores de tecnologia e dos compradores de tecnologia, pode-nos dar só uma visão muito rápida do teu percurso e depois também acrescentar qualquer coisa sobre o que é que parece ser, digamos assim, a tua característica que mais contribuiu para o desenvolvimento do teu percurso profissional? Qual é, assim, aquela característica mais marcante? Muito bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui convosco e espero poder partilhar alguma dessa experiência que os cabelos brancos hoje já vão demonstrando. Tentando, então, resumir o percurso profissional. Quer dizer, o meu percurso começa por ser uma paixão grande pela engenharia, numa fase em que eu também, e aproveitando para partilhar algumas histórias, quando aparecem os primeiros cursos de computadores e lembro-me de estar a pedir ajuda ao meu padrinho para dizer, mas o que é isso de um computador? Portanto, nem sabia muito bem o que era, para escolher o curso e vou para um técnico, uma engenharia eletrotécnica, faço o meu curso, saio do curso e nesse momento também procurar um emprego num contexto em que, para ser muito franco, o desafio era taxas de juros elevadíssimas, coisa que a gente hoje nem percebe, porque hoje as taxas de juros são negativas. Portanto, elas eram elevadíssimas para positivo. E querendo comprar uma casa, havia um apelo muito grande para trabalhar na banca. Portanto, mas porquê é que escolheste a banca? Porque queria um empréstimo para comprar uma casa. E portanto, foi uma escolha muito racional e comecei a trabalhar no Banco de Portugal. Na base de dados, administração da base de dados do Banco de Portugal, portanto, é o meu primeiro emprego formal, tinha dado aulas no técnico, etc., mas foi aí que comecei a trabalhar. O percurso na banca inicia-se, Banco de Portugal, passado 2 anos de Banco de Portugal tive um desafio para me juntar na altura ao BCP, fiz essa mudança para o BCP, sempre ligado às tecnologias, portanto 8 anos também no BCP, portanto o meu percurso profissional tem sido pautado por períodos relativamente longos em cada uma das organizações onde estive a colaborar. Faço o MBA, também é uma coisa mais ou menos típica para as pessoas de engenharia, é uma fase na vida em que acham que isto já não é tudo zeros e uns e que se calhar há aqui uns lindos tons de cinzento no meio e foi muito à procura desses lindos tons de cinzento que eu me desafiei a mim próprio a fazer o MBA. Também foi uma aventura, fazer o MBA na altura, no Milênio BCP, não era muito fácil, não era percebido por algumas pessoas como uma boa ideia, um tipo de tecnologia agora vai fazer o MBA, ainda vem para aí com ideias malucas. Do ponto de vista académico, a coisa correu-me tão bem, e que também é pela curiosidade, que no final ganhei um prémio que foi pago pelo BES, e portanto eu estava a fazer um MBA com o não apoio do Milênio BCP e recebi um prémio do BES que pagou o MBA, e no final disto tudo houve um professor meu que me desafiou a passar para o lado dos fornecedores.
E foi isso que eu fiz, ou seja, na altura mudei-me para uma empresa, hoje desconhecida, mas na altura até tinha uma reputação, que era a Eurociber, onde trabalhava o Jorge Jordão, que foi meu professor e com quem eu criei uma boa relação. Foi ele que me desafiou a passar para o outro lado da barricada, coisa que eu aceitei e basicamente esta foi a primeira empresa onde eu estive do lado dos serviços. A seguir eu saísse a Nova Base, onde tive quase 20 anos ligado à Nova Base, começámos com 100 pessoas, já éramos uns milhares deles. Aí sempre a vender serviços junto das empresas do setor financeiro. Era a minha experiência inicial de banca que, de alguma forma, facilitava, no fundo, esta jornada. Mais recentemente, cheguei a colaborar também com a Glint e com a Excellence, também, onde também tive 3 anos, praticamente, e ao final deste período surgiu novamente o convite do regressar à banca. E foi ali um momento, a primeira vez que me falaram disso também com muita transparência, eu trabalhar num banco, mas agora... E quando percebi a oportunidade que era e o banco que era, isso despertou-me ainda mais interesse, porque estávamos a falar de um banco que estava a nascer, tinha 3 anos de atividade, 4 anos de atividade, portanto não tinha todo este legado que eu me apercebia quando tentava vender serviços e tecnologia aos bancos incumbentes, que torna muito mais difícil muitas vezes estes processos de adoção e de mudança, e isso atraiu-me. E, portanto, do ponto de vista profissional, foi a oportunidade do Eat Your Own Dog Food. Agora que andaste a vender isto, este tempo todo, estes bancos todos, e muitos deles, por motivos assim, uns compravam, outros não, tenta lá ir lá tu e vais lá tu. E, portanto, isso foi bastante interessante e acabou por me seduzir para me juntar a esta jornada, onde tenho vindo a estar e a colaborar nos últimos 3 anos. A outra parte da pergunta que era, então, mas o que foi o fator de sucesso? Essa é uma parte importante, porque nós andamos aqui a perguntar aos vários convidados para ver se conseguimos criar aqui um algoritmo ou uma fórmula. Certo, imagino que sim. Para ver se resolvemos o nosso problema. Tenho boas e más notícias para vocês. Eu hoje acho que sei o que é e também sei que não há uma fórmula. Então, porque estas coisas percebem-se muito mais retrospectivamente. É quando olho para trás e digo assim, então, primeiro, confirmation bias, não é? É sempre, é um bocado, concordo. E depois o que é isso de sucesso? Porque também é outra coisa que a gente ao longo da vida, à medida que vai tendo cabelos brancos, percebe que o sucesso vai mudando. E, portanto, sucesso para mim ao princípio da carreira foi trabalhar num banco. Done, sucesso, check. Hoje já não é nada disso e, portanto, à medida que nós vamos ganhando estes cabelinhos brancos, etc., a gente começa a ver a vida de uma forma um bocadinho diferente e, portanto, o ideal americano, o carro com mais cavalos, a casa com mais metros quadrados, etc., posso, infelizmente, se calhar, ou felizmente, estar a falar um pouco de... está bem, já fizeste os checks nisso, portanto, agora podes dizer que isso não é assim tão relevante. Talvez, mas hoje a percepção é óbvia que isso não é assim tão relevante. O que é hoje sucesso para mim? Hoje sucesso para mim é, do ponto de vista profissional, é estar a fazer uma coisa que gosto e, acima de tudo, com pessoas com quem sinto alguma empatia e sinto que aprendo, etc. Portanto, hoje seria muito difícil para mim trabalhar numa empresa onde não reconhecesse as pessoas que trabalham comigo e a minha hierarquia essa competência, essa capacidade. Isso ia-me fazer mal. O que é que eu, olhando para trás, percebo que foi crítico e se calhar é o confirmation bias, porque as coisas correram bem nesse sentido e, portanto, assumindo que sucesso é ter ascendido a uma posição de topo de uma organização, coisa que eu nem sei se isso é assim tão sucesso hoje em dia, portanto, eu hoje tendo a valorizar outras coisas, não só isso, mas estando aí, o que é que foi importante para chegar aí, tirando a parte do sucesso da frase? Eu se calhar consigo identificar hoje um ou 2 padrões. Um padrão muito importante é sempre que nós nos pomos a fazer qualquer coisa, fazê-lo com paixão, como se as coisas fossem nossas. Eu trabalhei sempre como assalariado, nesse sentido, não era dono das organizações onde trabalhei, mas acho que todas elas podem dizer que a minha dedicação foi exatamente a mesma e o mindset como se aquilo fosse meu, como se os euros que lá tivessem investidos fossem meus. E, portanto, não estando a pensar numa agenda de curto prazo ou pensando que vai acabar o meu mandato agora, portanto não vou tomar esta decisão porque no limite do benefício... Não, isso não pode entrar na equação. Tentar sempre fazer as coisas o melhor possível, à primeira. Portanto, esta paixão que eu estou a falar nas coisas com que se faz o dia-a-dia, eu vou usar uma expressão que hoje até pode ser mal interpretada, que é este amor com que se coloca no dia-a-dia, e amor nas coisas que se faz, amor com as pessoas com quem se trabalha, e isto não é nenhuma espécie de assédio, portanto, é paixão, é preocupação com as pessoas, o querer saber se as coisas estão a correr bem, esse envolvimento. Eu acho que isso é crítico. Portanto, vejo dificuldade em se ter sucesso do ponto de vista profissional, da medida que o estamos a medir aqui, se as coisas não forem feitas com esse grau de paixão e de envolvimento.
A segunda parte da equação, que hoje também é óbvia para mim, é não há super-heróis. Portanto, no final isto é sempre um trabalho de equipa. E se eu hoje estou na função em que estou, com a responsabilidade que tenho, não é eu, é nós. E cada vez mais, eu meto-me sempre em confusão quando estou a entrevistar alguém e alguém diz eu fiz isto, eu fiz aquilo, já está tudo errado. Porque não é assim, a vida não é assim. Portanto, o que é que eu aprendi que foi, se calhar, a sorte que eu tive ou a capacidade que eu tive? A capacidade de aglutinar à minha volta talento, muitas vezes talento melhor que eu, para fazer coisas que eu não era capaz de fazer. E depois, também é uma experiência que eu tive, essa talvez até mais recente e fruto das minhas andanças pelos temas do design thinking, etc., pelo qual sou apaixonado, é a diversidade desse talento. Ou seja, também há uma tendência muito grande que é medirmos as pessoas à nossa imagem. Eu quero é mais tipos iguais a mim, que pensem como eu, porque isso aí vai correr tudo muito bem, isto vai ser tudo muito fácil. E a experiência de vida vai-nos dizendo que não é assim. Portanto, o mais difícil é trazermos para perto de nós pessoas que são muito diferentes de nós próprios, que pensam de forma diferente, que nos contrariam, que nos dizem, que nos dão ângulos diferentes de ver as coisas. Portanto, é incómodo, mas quando se consegue aglutinar através de uma visão inspiradora, ok, se calhar eu tive essa capacidade em dados momentos de ter essa visão inspiradora, mas aglutinar à nossa volta um conjunto de pessoas de elevada diversidade, entusiasmados para a mesma coisa, garantir que eles não se mordem uns aos outros porque quando são muito diferentes, e eu trabalhei em algumas equipas que as pessoas, essas pessoas nunca vão trabalhar juntas. Eu disse, não, vão trabalhar juntas e vamos todos trabalhar em equipa. E em dados momentos eu vi fazermos coisas enquanto equipas extraordinárias. Portanto, eu acho que é um tema ainda pouco estudado, mas é esta maravilha das equipas de alta performance que faz toda a diferença. E, portanto, se eu hoje, do ponto de vista profissional, estou onde estou, devo isso muito a todas as pessoas que trabalharam comigo. E acredito nesse processo, também ajudei as pessoas a se desenvolverem. Portanto, acho que no final disto tudo, e para fechar aqui esta minha intervenção, acho que depois também há um tema de reputação. E somos poucos, o mercado é pequeno, tudo se sabe hoje em dia, e, portanto, ou as pessoas têm uma imagem que é uma imagem de algum sentido de justiça. Vou dizer isto de outra forma. Acho que hoje o que se procura num líder não é tanto o carisma, não é tanto o mediatismo. É muito mais honestidade, sentido de justiça, alguma transparência. Ou seja, são coisas hoje até percebidas um bocadinho como mais fluffy, se calhar menos panfletárias, mas eu acho que as pessoas hoje estão todas muito mais à procura de um líder desse, com esse tipo de características, do que propriamente o líder mediático que está sempre no LinkedIn e nos jornais a dizer isto e aquilo e aquilo. Portanto, é preciso ter alguma direção, ter esta intuição, alguma capacidade de visionar futuro e depois atrair pessoas tão boas ou melhor que nós, sem medos, porque às vezes são pessoas que são mesmo melhores do que eu e dizem, pá, este gajo é melhor do que eu, certo, mas ainda bem que é. É um bocado aterrorizante, eu tenho muito essa experiência, pá, eu às vezes vejo pessoas e disse, pá, se toda a gente fosse como este eu nunca arranjaria um trabalho. É verdade. Mas esse desconforto, Fernando, é bom. Porque a tentação inversa é tu és A, trazes B-players, os B-players trazem C-players e aquilo instala-se uma mediocridade tremenda em que, pronto... Sim, tu passas a ser o limite da qualidade. Certo. Não é? Às vezes é assustador. E a gente vê gente mais jovem do que nós e mais inteligente e com mais capacidade, mas é o que é. Portanto, é a ordem normal das coisas. Mas muita paixão em tudo o que se faz. Pensar sempre a longo prazo, usei a expressão amor, mas com essa paixão, com esse sentido de ownership e atrair o mais possível diversidade e pessoas com skills diferentes e com capacidades diferentes e mobilizar essas pessoas. Eu acho que isso é crítico. Não, acho que o teu caso tem dois pontos. O Fernando há pouco dizia, realmente contratar pessoas que sejam melhores do que nós, ou pelo menos sejam diferentes do que nós, para conseguir aqui abrir horizontes e conseguir criar essas equipas que haja diversidade nas equipas para se conseguir, de fato, crescer, não é? Senão ficamos limitados a nós mesmos. Exato. Eu vou pegar nesse exemplo que dei. Uma das equipas de alta performance onde eu fiz parte, e portanto essa não é eu sou o chefe de... Não, eu fiz parte daquela equipa. Portanto, eu também contribuí para aquela equipa, tinha um papel diferente, mas numa das empresas onde trabalhei, eu recordo-me, eram pessoas muito diferentes. Algumas eram mal entendidas dentro da organização, ninguém queria trabalhar com eles, e havia quase apostas a dizer isto não vai funcionar, e a outra aposta foi eles nunca vão vender nos Estados Unidos. E naquela empresa a gente vendeu um projeto nos Estados Unidos, coisa que a empresa considerava que era impossível de acontecer. E fez. E isso é um trabalho de equipa, porque, e de complementaridade e diversidade.
é crítico. Acho que essa diversidade, muitas vezes vamos para o ângulo até nos boards e de ter a igualdade de sexo, etc. Claro, também faz parte da diversidade, não é só homens, não é só mulheres. Mas tem que ir mais longe do que isso. É mais longe do que isso. Até nos backgrounds das pessoas e na maneira de pensar tem que ser mais longe do que isso. Eu penso que hoje em dia, mais do que nunca, talvez os líderes têm que suspender um pouco a sua avaliação, ou seja, ter capacidade para aceitar o pensamento mais divergente e viver com essa divergência durante mais tempo antes de começar a tomar decisões se foi certo, se foi errado. Nós sobrevalorizamos muito o pensamento analítico, essa é a inteligência, não é? Mas há outras componentes que são trazidas por outras pessoas. Fernando, se não estiver lá, se calhar estás com um handicap. Exato. Mas só isso já não chega. Claro. Portanto, claro. E é nos outros pequenos nadas que se faz a diferença. E, portanto, é tocar na vida das pessoas, é conseguir influenciá-los, é conseguir em alguns momentos das nossas carreiras, isso aconteceu. Eu acabei por influenciar alguns meus amigos e ex-colegas a seguirem outros rumos profissionais, a criarem as suas próprias empresas, e eles hoje dizem, e às vezes foi aquilo que tu me disseste naquele dia que me fez pensar que eu não devia trabalhar aqui contigo, devia para não sei onde, e correu bem, e estou-te agradecido por isso. E eu digo assim, se calhar na altura até dei um tiro no pé, não é? Ele estava a trabalhar comigo porque ele se foi embora, não é? Mas no longo prazo recompensa. Claro. Acho que já temos aqui então mais algumas variáveis. Sim, sim. Paixão, equipas com diversidade, não é? Para criar essas tais equipas de alta Isso é crítico, ou seja, porque quer dizer, 11 Ronaldos não fazem uma boa equipa de futebol, esqueçam lá isso, não é? Portanto, não vai funcionar bem, é óbvio. Portanto, não é 11 Ronaldos, se calhar até tem lá um que até é coxo, mas dá um jeito a se ter num coxo de uma equipa para perceber como é que os coxos jogam a bola. Portanto, estas questões dos extremos, de encontrar uns perfis muito atípicos, faz criar as equipas. E depois outro ponto que também referiste foi essa visão também a médio e longo prazo, ou seja, não só jogar naquilo que é o imediato, mas pensar... Isso é fundamental. E eu aproveito esse ponto, e tu, como... Enfim, começaste na banca e agora voltaste para a banca e já vendeste e já compraste. Como é que tu vês o setor? Ou seja, não tanto agora o Banco CTT, mas como é que tu vês o setor? Nós vemos muito agora as fintechs a aparecerem, a valorizarem de uma forma brutal, e vemos também as big techs, não é? As Googles, as Amazons a entrarem nesse mercado. Como é que tu vês o setor daqui em 2025 ou 2030? O que é que tu achas? Sim, quer dizer, eu acho que todos hoje temos muito mais consciência de que projetar futuro, se já era difícil, agora ainda é mais difícil, não é? Portanto, porque ninguém adivinha o que é que acontece a 5 anos, quanto mais às vezes a mais longo prazo. O que é que eu tenho sentido? Ou seja, o setor passou por um período de grande adversidade, o setor financeiro em particular, e, portanto, neste contexto, taxas de juros negativas, que ninguém sabia, não há um roadmap, nem o que é que se faz, ninguém sabia, isso nunca tinha acontecido antes, portanto, passa por uma pandemia com temas de moratórios, etc., que também não era propriamente algo que fizesse parte dos roadbooks iniciais das organizações, passa por uma crise também de alguma credibilidade, fruto de comportamentos completamente errados e que também se generalizaram e, portanto, se presume a culpa de todos os players neste setor, etc. Portanto, hoje somos todos culpados. A pessoa que se diz que é bancária parece logo que é suspeito de qualquer coisa, não é? Portanto, o setor passa por dificuldades, mas as necessidades estão lá na mesma, ou seja, a necessidade deste setor e da função que o setor tem enquanto preservar valor, portanto, guardar as nossas poupanças, garantir alguma rendibilidade das mesmas. O meio de pagamento é qualquer coisa que continua a fazer falta em todos os dias. E também, no fundo, a capacidade do crédito. Portanto, todas as necessidades estão lá e as necessidades não vão desaparecer nem nos próximos 5, nem nos 10, nem nos 20, nem nos 30 anos. Dito isto, o tema das fintechs, claro que é tema. O tema das big techs também é tema. Onde é que eles vão entrar? O que é que eles vão fazer depois? Não sei muito bem. Acho que ninguém sabe. O que é que eu tenho sentido como... E já agora, e junto a isso outra peça da equação que dava uma conversa tão longa como esta, o tema das criptomoedas, criptoativos, há quem diga que não são moedas, não é ativos, já ouvi chamar criptolixo, é o que quiserem, mas a verdade é que as pessoas acreditam e estão a usá-las para fazer algumas destas funções que eu descrevi antes, portanto não vale a pena enterrarmos a cabeça na areia e dizer que nada disto está a acontecer e que é tudo uma ilusão. Não, está a acontecer,
todos os dias, eventualmente para fins que não são os fins lícitos, naturalmente, e toda a gente sabe que é para os resgates, e é para pagamentos de terrorismo, é para isto e para aquilo, claro, como também se usava antes o dinheiro em notas, porque era a forma de não deixar rastro. Portanto, mas não é só para isso. Portanto, há muita coisa a acontecer atrás. É muito difícil prever o futuro, se já era, agora ainda é mais. O que acho que é crítico é as organizações, em particular os bancos, capacitarem-se para ter uma agilidade muito grande. Ou seja, hoje, mais do que ter um bom planeamento estratégico, o que é vital é ter uma capacidade de adaptação muito grande à realidade que estamos a viver. E é essa capacidade que eu vejo e tenho ajudado a construir num banco mais pequeno, que está a nascer, que hoje já serve mais de 600 mil clientes, mas que ainda assim não tem um legado muito grande e que eu acredito que deve ser bem mais difícil de assegurar num banco que tem uma dimensão muito maior do que a nossa, e que está há muito mais tempo a fazer as coisas the way we do things around here, a mudança é sempre complicada, etc. Portanto, vejo um setor desafiante. E ainda estou a falar do setor financeiro, a seguir depois podíamos falar do setor das tecnologias, porque também tenho essa visão, mas vejo um setor desafiante, que vai ainda passar por muitas dificuldades. Há uma tentação grande e todos percebemos que a consolidação é o que fazia sentido, porque a escala dava... É verdade, mas também quando há escala há sempre espaço para aparecerem os mais pequenos e com propostas de valor diferente, e é um setor sobre o qual há muita regulação, talvez até um bocadinho exagerada, que vem necessariamente de algum wrongdoing do passado, mas hoje é um setor onde há muita regulação, onde as barreiras estão a ser postas para que os comportamentos desadequados não se repitam, mas ainda tem muita coisa para fazer e vai se transformar muito, ou seja, não acho que é uma coisa que, não, agora está calmo, os próximos anos vão ser tranquilos. Não vão ser. Se me disserem onde é que vem a mudança, não sei. Acho que o tema, como há pouco comentei, dos criptoativos é um tema que está na ordem do dia, que temos que começar a vê-lo e a segui-lo com muita atenção. Diz-me, desculpa. Era esse, eu ia dizer, esse tema do blockchain, né, da Web 3.0 e enfim, como é que isso vai mudar, no fundo, o tema do DeFi. E daria aqui outra conversa, mas se calhar não vamos entrar. É isso, não vamos entrar, mas de qualquer maneira, da tua resposta há várias perguntas ou pelo menos várias coisas que suscitariam perguntas interessantes. Mas há uma coisa já agora, em relação ao progresso no futuro, já falaste aí da consolidação e por aí. Tu achas que, à medida que avançamos, digamos assim, vai haver tendência a haver um unbundling dos serviços bancários, ou seja, nomeadamente por causa das startups, todas estas tendências, criptomoedas, muitas vezes associadas a cartões de crédito e por aí. Nós tradicionalmente olhamos para um banco como um provedor de um conjunto de serviços financeiros que vai desde os empréstimos, como tu falaste, até aos meios de pagamento. Mas a perspectiva, pelo menos da forma como eu vejo, parece-me que há cada vez mais players muito especializados em determinadas partes, não é? Achas que isso vai impactar os bancos em Portugal? Certamente sim, mas de que forma é que isso vai impactar no negócio bancário? Acho que vais ter as duas tendências. Vais ter a tendência, de facto, de aparecerem os players especializados de nicho, que normalmente não têm outra característica que é muito importante quando se fala em dinheiro, que é a reputação, marca. E se há dois setores onde nós nos preocupamos, se calhar, mais com isso, é na saúde, que eu quero saber a reputação do hospital onde vou, do médico com quem vou ser tratado, e é com o nosso dinheiro, porque nos deu muito trabalho a poupar e a ganhar, etc. E, portanto, a gente não quer pôr assim num sítio que não sabe muito bem o que é. E, portanto, o principal obstáculo que eu acho que estas organizações que tu estás a descrever, mais ágeis, mais pequenas, mas muito focadas, não têm esta credibilidade. E a credibilidade demora muito tempo a ser construída. E por exemplo, eu falo de uma marca como CTT, e eu às vezes comento isso, em Portugal é a instituição que tem mais anos seguidos a trabalhar, portanto são 500 anos, e isso dá muita confiança, porque se está há 500 anos, quer dizer, obviamente que o passado não dá garantias sobre o futuro, mas empresta credibilidade a que se calhar daqui a mais 5 ou 6 ainda está cá com certeza, e se calhar mais 100 também está cá. Está em todo lado. Está em todo lado. Isso também é outro aspecto que eu gostava de ressalvar, que é, não obstante o meu background de geek de tecnologia,
estou longe de acreditar que tudo deva ser digital. Ou seja, a componente física e a presença, mais do que a física, eu acho que a gente diz, brick and digital, não é brick, é people. Ou seja, a componente humana faz muita falta. Eu não gosto nada de falar com bots, eu não gosto nada de ser atendido por voice dialing systems. Não, portanto, acho que há uma componente humana que a gente não pode tirar da equação. E aí a presença física está muito associada a essa componente humana e, portanto, eu acho que vai continuar a ser muito relevante nesta equação. Portanto, ter presença física, pessoas, ter uma reputação grande, uma marca forte, eu acho que em termos financeiros, em particular, é muito relevante. E, portanto, o que é que eu vejo também? E é um pouco o caminho que eu acredito e que nós no Banco CTT temos feito. Há um espaço para umas entidades financeiras que, mais do que estarem a competir com as fintechs deste mundo, acabam por ser um agregador destas ofertas. E, portanto, eu como cliente, se calhar prefiro ir ter com um Banco CTT que fez um trabalho que eu acredito de curator das melhores ofertas que existem, dos nichos que existem para determinadas características e que me apresenta com a reputação, com a presença física, com as pessoas e com a marca do Banco CTT, este portfólio de produtos que eu percebo que não são provided internally by Banco CTT, mas são aqueles que o Banco CTT escolheu. Portanto, é um modelo, se quiserem, mais parecido com este modelo que a gente hoje ouve falar cada vez mais de plataforma. E isso faz sentido, ou seja, todos os bancos têm que ser plataformas? Não têm. Mas no caso do Banco CTT, porque não tem o legado, porque não tem este passado, porque não tem esta ambição de construir tudo internamente, acho que há um espaço muito grande para, mais do que tentar competir com as fintechs ou com as big techs, é incorporar na sua oferta estes players, estes parceiros e construir. A Amazon faz a mesma coisa, não é? A Amazon, quando começa por ser um marketplace, primeiro só vendia produtos deles e a dado momento há aquele clique que não, vamos vender produtos, mas vão concorrer connosco próprio. Vão. Mas a gente tem a plataforma, a gente tem as condições, tem a reputação, tem a marca e eu vejo espaço para isso. Acho que talvez até uma das características que o Banco CTT tem seguido é esta, é de, mais do que desenvolver as suas ofertas internamente, procura no mercado as que existem, as melhores que existem, tenta manter simplicidade, que é outra coisa que eu também acho que todos nós ambicionamos. Há um exagero de opções em tudo. No setor financeiro também, a gente vai a um banco e depois tem não sei quantos cartões de crédito, não sei quantos produtos de poupança. E a dado momento associou-se a ideia de que mais era melhor, mas eu acho que não é, quer dizer, e mesmo quando vamos escolher cereais, também se aqueles são tantos, eu já não sei quais é que é de escolher. Portanto, é o paradoxo da escolha. É o paradoxo da escolha, e dado momento depois eu não escolho nada. Portanto, eu acho que este tema da simplicidade, que é super difícil de se manter, não é? Parece aqui também este paradoxo, mas é simples, mas é super difícil de fazer simples. De fazer complicado é muito simples, fazer simples é que é muito difícil, tem que se manter. Portanto, eu vejo este espaço para ir procurar estes players de nicho que vão existir e vão estar diretamente a atuar no mercado. E há quem prefira ir diretamente à empresa de nicho que tem uma determinada oferta para um crédito super especial para este género de produto, isto ou aquilo, e que é especializado naquele tema, certo? E também acho que vai haver espaço para outra pessoa que não, eu prefiro trabalhar com um único interlocutor, com alguém com quem eu confio, com uma marca que tem uma reputação, que já agora também é crítica, e daí a parte da tecnológica, que aprende em cada interação que tem comigo. Portanto, até se calhar já me vai começar a saber sugerir o qual é que é do seu portfólio de ofertas e de parceiros o mais adequado, porque me vai conhecendo e vai trabalhando comigo. Portanto, eu acredito que há espaço para os dois modelos. E, portanto, quando dizem assim, a tendência é essa hiper-explosão de pequenos nichos ou os grandes players, não acho que vá ser nenhum dos extremos. E vai haver espaço para os dois. E vai haver pessoas que vão preferir trabalhar, como eu digo, com uma marca mais uma lógica de plataforma que faz este curating das ofertas e outros vão diretamente aos diversos players. E, Nuno, e como é que se consegue, estavas a falar há pouco do Banco CTT, de ser capaz de ser ágil, porque é muito difícil prever o que vai acontecer daqui a um ano, então muito menos daqui a 3, 4 ou 5. E, portanto, é preciso ser ágil e no caso concreto do Banco CTT, vocês querem, de facto, criar esse conceito de plataforma e poder fazer essa tal curadoria e trazer o melhor dos dois mundos. E como é que se faz isso em termos organizacionais e em termos de IT? Não é? Há um desafio muito grande porque nós vemos organizações que, se calhar, têm grandes equipas de desenvolvimento, desenvolvem a medida e fazem tudo, ou outras que têm mais uma estrutura mais de APIs abertas, mais simples. Qual é a tua visão para o banco, em termos de organização também e em termos também depois um pouco de IT? Passando mais para este ângulo da IT, se calhar a primeira constatação é que, e nós trabalhamos na banca, estamos sempre a falar dos nossos sistemas core e qual é o core banking que temos, etc.,
quase a ausência de core. Bem, o que é o core? O core hoje é o meu layer de integração. O core hoje são os meus dados. Eu tenho um sistema core, como todos os bancos têm, mas o que é que aquilo faz no final do dia? Registro de clientes, calculam juros, contas à ordem, that's it. Porque, por exemplo, os créditos à habitação é um parceiro e é o parceiro que tem o seu sistema core. Alguns seguros é com parceiros e são os parceiros que têm os seus sistemas core. Portanto, a abstração no sentido do meu core system deixou de ser um service engine e passou a ser um integration engine. E depois, qual é a tecnologia por trás disso? O mais possível API-based, o mais possível microserviços, etc. E, portanto, hoje o meu foco e a minha vantagem estratégica deslocou-se muito de ter um core super eficiente, onde tenho os produtos todos. E, portanto, eu quando faço, o mindset é este, eu faço uma consulta de património de um cliente, visão integrada de cliente, fundamental, não é no meu core que eu tenho isso. No sentido tradicional. Certo. Hoje a visão integrada é ir ao middleware, requisitar serviços a uma série de parceiros, integrar tudo e mostrar isto de uma forma agregada a um cliente, a um colaborador meu, ou o que quer que seja. Portanto, primeiro, se quiseres, o primeiro clique mental é este, a vantagem competitiva deixou de estar na solução core, no sentido tradicional, que vai existir na mesma e faz-nos falta, e passou para um layer diferente. E isso também, mais uma vez, eu não encontrei ainda um roadbook óbvio de dizer, as regras para fazer isto estão aqui, segue estas regras e isto acontece. Não. E depois o tema dos dados, ou seja, também numa lógica de plataforma é muito importante que eu, enquanto banco, e essa é uma ambição, e às vezes, não é às vezes, não a conseguimos atingir na sua plenitude, quase que sejamos mais estilo vinho do Porto, que a gente tem que melhorar a cuidado, ou seja, que é outra coisa diferente, paradigma. Ao contrário dos ativos físicos que normalmente se degradam com a utilização, não é? Tenho um carro, quanto mais quilómetros usar, mais ele se desgasta. O IT devia ser ao contrário. Não, eu faço uma aplicação, quanto mais a usar, ela melhor devia ficar, porque mais devia aprender nas interações com os nossos clientes, mais sofisticada devia ficar, e nós ainda não temos bem esse mindset quando desenvolvemos as aplicações, e portanto devíamos começar a incorporar. E eu quero fugir dos temas, dos chavões, da inteligência artificial e do machine. Está bem, são tudo tecnologias e está lá, mas até podia nem ser assim. Mas eu tenho que garantir que as aplicações, quando as desenvolvo, as nossas soluções de negócio, estão pensadas para melhorarem com o uso. Quanto mais forem usadas, mais elas devem aprender alguma coisa, mais elas devem melhorar. Portanto, também não é fácil de fazer, é mais fácil dizer do que fazer, mas os desafios estão aqui. É um layer de integração muito orientado a esta modularidade, estes Lego blocks que a gente encaixa e desmonta, porque também, se queremos ter esta agilidade, implica montar produtos com uma rapidez muito grande, mas também os desmontar com uma rapidez muito grande. Porque se não funcionar, a gente tem mesmo que tirar a ficha e desligar, e já agora nas organizações isso é mais difícil de fazer, ou seja, criar novos produtos até se faz, mas depois se o produto não se consegue vender, a tentação sempre é, agora queremos mais um aqui ao lado com um novo flavor, mas o outro continua a existir. Não, temos que acabar com alguns produtos. Também dito isto tudo, nada disto é suficiente se não garantimos o dia-a-dia. Isto também é outro paradoxo, que eu também não tinha muito esta noção antes de ter passado do fornecedor outra vez para o cliente, que é, eu enquanto responsável da tecnologia, da transformação do banco, posso estar a fazer coisas fantásticas, ter umas apps que têm umas funcionalidades que mais ninguém tem, mas depois, se o banco para X horas porque estourou um disco não sei aonde, ou o meu fornecedor de cloud ficou em baixo, nada sobrevive a isso. E, portanto, há este paradoxo também, ou seja, o dia-a-dia e o 24/7 e hoje ainda com as ameaças que temos também de ataques, já não é só questões técnicas das coisas falharem, é porque até podemos estar a ser mesmo sabotados para que elas falhem. E, portanto, se não conseguimos garantir isso, e, portanto, é quase que jogar em dois tabuleiros, no tabuleiro da transformação, da inovação e disto, aquilo, mas aquilo que são serviços básicos têm que estar assegurados. E se os serviços básicos não forem assegurados, nada que se consiga fazer neste layer mais inspiracional, etc., sobrevive. E, portanto... Ou seja, mudar as turbinas do avião enquanto se está a voar, não é? Portanto, Certo, mas pode ser um avião muito fancy, mas se a turbina deixa de funcionar, ele cai. E, portanto, e se ele cair, não é os snacks a bordo e o champanhe que estavas a servir lá dentro, não te serve nada. E, portanto, o avião caiu mesmo. E essa é uma preocupação que também é sempre top of mind. Portanto, esta lógica da operacionalidade, de manter as coisas a funcionar, é fundamental. Claro.
Nós, aqui nas conversas que temos tido, tem surgido sempre um tema, aliás, que decorre também deste tema da pandemia e por aí, tem que ver com os recursos humanos, em particular a dificuldade de ter recursos das áreas técnicas. Já há pouco estavas a falar dos dados relacionados com dados, com machine learning, data science, mesmo da tecnologia hardcore. Como é que tu vês este tema, e em particular a evolução? Portanto, hoje em dia o trabalho remoto é uma coisa muito mais disseminada em todo o mundo, na verdade, não só em Portugal. As grandes empresas europeias, americanas e por aí sentem esta pressão de encontrar recursos de qualidade. Vão começar a procurá-los onde quer que seja que eles existem. Como é que tu vês aqui, digamos assim, a situação das empresas portuguesas, como o Banco CTT e outros incumbentes que estão no mercado, e nesta batalha pelo talento? Preocupa-te? Já agora, Nuno, eu acrescentava aqui um outro tema, ou seja, há aqui a questão de conseguir ter o talento correto, principalmente nessas áreas mais técnicas e dos dados, mas falando também de talento e da importância daquilo que é a importância da tecnologia, tu hoje, quer dizer, és alguém que vem da área técnica, não é? Um engenheiro que hoje está à frente de uma organização, a gerir uma organização, não é? Mas são poucas organizações não tecnológicas que têm pessoas de base tecnológica à frente delas para tomarem decisões em relação à sua evolução e à sua transformação, muito influenciada pelo digital. E, portanto, como é que tu vês essas duas coisas? Ou seja, ter recursos e o futuro um pouco do trabalho, não é? E os recursos e esses talentos, e também o futuro da liderança das organizações que precisam cada vez mais fazer essa integração entre o mundo físico e o mundo digital. Então vou começar pelo Fernando, ou seja, a luta pelos recursos e pela capacidade de know-how de qualidade nestas áreas tecnológicas. Já era difícil, sempre foi difícil, agora está mais difícil. Vou também dizer o seguinte, se calhar já é um lugar comum, mas a pandemia fez mais para a transformação digital do que se calhar todos nós que andamos a trabalhar nisto há muitos anos. Portanto, o ritmo com que tudo isto acelerou foi alucinante, portanto, foi mesmo. E eu recordo-me, porque já havia, não queria estar a ficar a citar marcas, mas havia experiências de utilização de Microsoft Teams dentro da organização, havia experiências de ter uma pessoa do IT a trabalhar fora do banco uma vez por mês, e tudo aquilo eram experiências pioneiras, e que dizia, mas grandes malucos, então estão a pôr um gajo a trabalhar remotamente uma vez, mas será que ele vai trabalhar se estiver fora daqui? E o Teams, e trabalhar com o Teams é muito complicado. E depois, numa semana, toda a gente foi para fora e toda a gente trabalhou em Teams e não houve change management, não houve programas de adoção, não houve nada disso, e as pessoas, na verdade, é que se adaptaram, trabalharam, não houve quebras de produtividade, portanto, a coisa mudou muito depressa, e houve uma necessidade cada vez maior ainda de mais ênfase aos canais digitais. Não era que isso não fosse já uma preocupação do Banco CTT, mas na indústria como um todo. E, portanto, aí mais procura ainda de talento, pessoas que trabalham nestas áreas e que nos ajudem a desenvolver coisas, porque também depois há um bocado esta ilusão do que isto ser digital é ter uma app e é fazer... porque não tem nada a ver, também é outra conversa, mas ok, mas é começar por aí. E, portanto, toda a gente a procurar este género de talento. Mais difícil para atrair, mais difícil para reter, e mais difícil também de acreditar que a grande maioria das instituições vai ter acesso a este talento top, porque são poucos. E, naturalmente, eles vão ser desviados para trabalhar nas empresas que lhes conseguem dar as melhores condições, que se calhar são as tais big techs. Portanto, aí a convicção que eu tenho e que do banco temos seguido é: o mundo mudou e cada vez mais temos que, se calhar, não comprar pessoas, mas comprar serviços. E, portanto, eu estou cada vez mais disponível para estar num mundo onde, se aquilo que eu preciso é de engenharia, de data science, se calhar tenho que ir procurar quem é que me vende isto as a service. E acreditar que nessa organização eles sim têm a capacidade de atrair e ter o melhor talento possível que existe no mercado nestas áreas. Eu ter a ilusão que vou competir no mercado de igual para igual, não é capturar, porque essa palavra não existe para pessoas, mas para atrair e para reter e para motivar o melhor talento nesta área, eu não acho que isso seja fácil. Se calhar consigo ter uma pessoa, consigo ter duas, mas depois não consigo escalar. Depois, qualquer pessoa numa área destas procura sempre desafios continuados e evoluir, e com quem...
Não é fácil, não tenho massa crítica para isso e acho que poucas empresas em Portugal, se calhar, terão massa crítica para isso. E, portanto, do ponto de vista do desafio pelo talento, que eu acho que digo, e vocês estão a dizer bem, se já era difícil, agora ainda vai ser pior, cada vez mais passa por contratar isso como um serviço e não estar preocupado, se calhar, em encontrar a pessoa certa. E é desconfortável, mas mais uma vez, num banco que também tem vivido num modelo muito de plataforma em que subcontrata aquilo que não faz internamente, isto é só mais uma área onde isso tem que ser feito. E depois podemos entrar no como é que se escolhem essas empresas e a minha perspectiva sobre quem já esteve do outro lado, o que é que faz uma empresa boa, uma empresa menos boa para nos vender isso como serviço. Então já agora conto. Sim, é porque a tua resposta é super interessante. Nós já perguntámos várias vezes e esta é uma abordagem bastante original e que, na minha perspectiva, faz todo sentido. Sim, nós devemos claramente, a administração pública claramente tem tido um desafio que é contratar serviços e projetos e as a service e tem uma dificuldade enorme. No setor privado vemos algumas com essa visão, mas não tão bem explicitada e não tão clara como a tua. Então vou tentar abrir aqui este parênteses, esquecer a tua outra pergunta, como é que se vai para o nível do board e como é que se contribui no board. O que é que eu vou dizer os don'ts? Don't buy body shopping. É silly. Isso não faz sentido nenhum. Acho que isso não. Mas parece que isso as pessoas não entendem. Estou a dar a minha opinião. Sim, ou seja, eu fujo disso. Acho que isso não faz sentido nenhum, não me resolve nada, não é o que eu quero. Acho que é uma visão errada. Quando muito, contratar equipas, que é diferente. E acho que no mercado, todo este mercado dos serviços profissionais, se calhar é das indústrias que menos evoluiu nos últimos dezenas de anos, que também é um paradoxo, quer dizer, estas organizações, eu já estive do lado de lá, andámos a vender transformação a uma série de clientes, não transformando nada dentro de casa. Portanto, e isto é paradoxal, e a gente vê, os modelos são os mesmos que nascem, inspirados até, e pode parecer um bocadinho chocante a minha comparação, mas é verdade, com a Igreja Católica, com modelos que são de partnerships, que se elege a pessoa que está no nível seguinte, e estão parados no tempo, portanto não evoluíram, não se transformaram, depois cometem o pecado de capital de ir para a Bolsa e de vender o futuro, que devia ser dos sócios, etc. Portanto, tudo isto está errado e tem que mudar, não mudou. E, portanto, há um problema base na maior parte das empresas de serviços a nível mundial, não é um tema português. O que é que está a acontecer? De facto, eu vejo isto, não é um caminho ir contratar pessoas, quando muito é um caminho ir contratar equipas, e outra coisa que é o tal saber de experiência feito, a marca da empresa hoje interessa-me muito pouco. Muito pouco. Interessa-me saber com quem é que são as pessoas que vão trabalhar, quem é que são as pessoas que vão ser colocadas nesta organização. Portanto, depois de ter estado do outro lado, eu tendo muito a subvalorizar a importância da marca. Mas estás a comprar um serviço e não estás a comprar as pessoas... Não, eu quero saber eu quero comprar este serviço. Quem são as pessoas que vocês vão um cá trabalhar comigo? Sim. É uma equipa, já se conhecem, já trabalharam anteriormente, quero falar com eles. Se me dizes assim, mas aqui está a marca A, não vou dizer marca nenhuma, de reputação XPTO, e aqui é uma startup que começou ontem, dá-me igual. É o conceito da equipa, não é? E é assumir um escrutínio muito mais, é ter digamos assim, maior responsabilidade na contratação, certo. E não ir só pelo nome grande, pelo brand name, que é não, estou a contratar aquele, e a gente conhece a história, nunca ninguém foi decidido contratar aquela marca, isso já foi, claro. não faz sentido nenhum. E portanto, e depois se calhar a outra parte nova do paradigma e se calhar nem tem que estar em Portugal. Pode ser uma empresa internacional, claro. Desde que as pessoas que estejam disponíveis para trabalhar neste projeto, exista a química, eu percebo que tem o know-how, etc, e evitar dizer, agora quero um com 3 anos de experiência, 2,40 metros de altura, isso não existe, não faz sentido nenhum. Eu quando muito quero saber quem é o team leader, quem é a equipa, isso para mim é relevante, é super importante perceber, porque é essa pessoa com quem eu vou interagir. Claro. Mas o modelo das empresas de serviços está super datado, é urgente uma renovação que não tem acontecido, não tenho visto acontecer. A marca perde importância e é mais importante esse escrutínio informado de quem são as pessoas com quem vou trabalhar, qual é a experiência que têm, o que é que já fizeram. O tradicional disquete de demonstração que diz, temos 50 mil colaboradores a trabalhar nesta tecnologia. Pois, mas aqui em Portugal e comigo são 3, porque os outros estão todos lá fora, quem interessa se tem 50 mil. Eu quero saber é os que estão aqui que me atendem o telefone no dia em que eu precisar de alguma ajuda. E, portanto, voltamos a outro tema, que é o tema da relação, o tema da confiança, que existe na relação que os clientes têm com a banca, como tem que existir na relação entre que os consumidores da IT têm com os seus fornecedores. E esse é um tema, ou seja,
ainda neste mesmo ângulo, o que é que eu tento fazer quando estou a tratar e a trabalhar com os meus parceiros, fornecedores, etc. Tento ser honesto com eles, ou seja, não os pôr, como me puseram muitas vezes, a fazer propostas que eu sabia que isto é muito urgente, é para amanhã, e nunca vão decidir nada amanhã, mas eu vou fazer aqui uma noitada para uma proposta e depois vão estar 6 meses para decidir. Ou usar muitas vezes os fornecedores como a tal tradicional lebre, para ou a negociação do preço, que é outra patetice, que também não, agora vou apertar com eles e não sei o quê, não sei o que mais. E o clássico, e o pay peanuts e o get monkeys, portanto também não faz sentido. Portanto, ter uma relação mais transparente, mais honesta com os fornecedores, explicando que, olha, neste processo, e a gente já teve essas conversas, eu e os meus colegas, olha, não conseguimos pagar mais do que X, porque não bate certo, não vai fazer business case, etc. Se conseguirmos... E que os fornecedores percebam que isso não é tudo negocial, está a dizer X, mas afinal pode ser Y, perdemos todos muito tempo nisso, e é uma das coisas que eu tenho tentado, na minha relação com os fornecedores, não os fazer perder tempo e que eles também não façam perder tempo a mim, porque eu respeito muito o tempo deles, já estive do outro lado e sei o esforço que dá e sei o trabalho que dá, e principalmente quando estamos a trabalhar em vazio para projetos que não existem. E depois outra coisa também é desviar o mais possível o tradicional esforço comercial para um esforço de desenvolvimento de ideias. Ou seja, eu quero parceiros que, em vez de me virem convidar para isto ou aquilo ou aquilo outro, que também é simpático e que também toda a gente gosta, mas prefiro que invistam o tempo deles a explicarem um novo ângulo para fazer qualquer coisa. Ou fazer um protótipo numa área diferente. Os investimentos comerciais têm que ser muito mais direcionados e menos o tradicional vendedor, que é para que isso não acrescenta valor nenhum. Ninguém quer falar numa organização com o comercial da empresa A, B, C ou D. É tempo perdido. Eu já não quero falar com esse senhor. Eu quero falar com as pessoas que fazem coisas, que já fizeram, que podem trazer boas ideias e bons insights. E, portanto, a relação tem que ser uma relação mais franca, mais aberta, para o bem e para o mal. É menos negociação e mais alinhamento, não é? É mais alinhamento. E depois, estarmos todos a pensar com uma perspectiva um bocadinho médio prazo. Se for no imediato, este projeto perdeu este dinheiro. Certo, e noutros perdeu o banco, mas no agregado isto tem que ser bom para os dois. Claro. Portanto, também não há aqui caridade e também ninguém está à espera porque isso não vai funcionar, portanto, não é saudável, não vai correr bem. Portanto, uma relação mais transparente, mais honesta com os fornecedores e também antecipando as dificuldades e que partilhem comigo, porque eu também já estive do outro lado e também perdia pessoas que me faziam falta para os projetos e é uma chatice. Mas não me escondam isso, venham-me dizer, deixem-me que eu também tente ajudar e perceber o que é. Acho que a relação tem que ser mais saudável, mais transparente, mais franca. Mais de parceria. Mais de parceria. E é fácil dizer, porque a gente todos gosta de dizer que somos parceiros, e a gente diz, parceiro do quê? Não é parceiro de coisa nenhuma. Portanto, depois há outras lições que a gente também aprende, quando está do outro lado, é o foco das propostas, a forma como se fazem as propostas. Há muita mediocridade. Há muita mediocridade. E eu também fiz parte dos medíocres quando entregava as propostas. É um tiro completamente ao lado, é os standards, é os templates, a gente olha para aquilo, mas esta proposta, porque é que isto chegou aqui? Isto não está nada focado no problema que a gente está a discutir. E isso é perda de tempo. Ou seja, não precisava ter tantas páginas, se calhar bastava ter uma, mas é focado. O problema que vocês estão a enfrentar, como nós o percebemos, é este, e a forma como propomos resolver é este, e os resultados são estes. E as propostas normalmente começam por, somos a empresa XPTO, estamos a... Mas o que é que eu quero saber isso? Eu não achasse que vocês eram credíveis, nem vos ia perguntar. Portanto, não poupem o meu tempo a não me virem dizer aquilo que eu já sei. Portanto, hoje que estou do outro lado, é muito mais fácil perceber o que o lápis azul cortava ali naquelas propostas todas e onde é que as coisas deviam ir. Tento fazer isso na medida do possível e explicar, mas também é muito difícil para as empresas de serviços mudarem. É muito difícil. Há aqui um fio condutor ao longo da nossa conversa que é o teu nome não me impressiona, não é? Ou seja, a credibilidade que vem com a marca é uma coisa que está cada vez menos... Que importa cada vez menos, não é? Está cada vez tem que estar lá, tem que estar presente de alguma forma, porque tem que haver essa capacidade de transparência e confiança. Mas a confiança no final do dia também são pessoas. Claro. Portanto, é mais importante eu saber... Se é o Gabriel, e hoje é a IDCI, se calhar amanhã é outra coisa qualquer, mas se é o Gabriel, eu sei como é que o Gabriel se comporta, eu sei o que é que o Gabriel vai fazer ou vai dizer, certo? E, portanto, e isso é um ativo das organizações, é um ativo da IDCI, pronto, certo? Mas é o que é. Ou seja, acho que as duas coisas também têm peso, ou seja, se calhar antes era só a marca e a organização que tinha peso, hoje são as duas coisas. A marca tem que ter, tem o seu histórico, tem o seu legado, mas também as pessoas é que Vou dizer ao contrário, fazem... o peso da marca diluiu-se, façam um acréscimo do peso das pessoas com quem estás a trabalhar. Tentando ir agora à tua outra pergunta, que é uma pessoa com base tecnológica, há pouco eu batizei-me de geek num board de uma empresa, numa área... Porque já tinha estado no board de empresas tecnológicas, não é? Portanto, que aí o negócio é tecnologia, a coisa toda é mais pacífica. Quando passas para o outro lado, o que é que eu te posso dizer com isso?
ou sobre isso. Posso dizer que me sinto privilegiado, ou seja, sinto-me privilegiado de estar num banco que entendeu que era relevante ter no seu board uma pessoa de base tecnológica, que sim, tem uma experiência de banca. Claro, a minha vida toda foi feita à volta disto, mas sempre muito mais com o ângulo da tecnologia do que o ângulo de negócio. E, portanto, sinto-me privilegiado por ter sido convidado, por o banco acreditar que faz falta ter uma pessoa deste perfil neste nível, porque não é normal. Ou seja, eu continuo a ver, e se calhar em Portugal conto pelos dedos das mãos, as empresas portuguesas que têm pessoas de base tecnológica nos boards. O clássico é terem um Chief Transformation Something que depois tem um título muito bonito, mas não se senta de facto nas discussões que são discussões vitais sobre o futuro da organização. E já agora, eu acho que isso não funciona de todo, portanto acho que isso não é solução. E primeiro, portanto, as empresas têm que reconhecer esta necessidade, que é precisamos de diversidade também nos boards, não só diversidade de géneros, mas também diversidade de experiências e de know-how. É muito mais uma lógica de complementaridade. É uma preocupação que eu acho que todas as empresas devem ter dos boards não serem constituídos por mera representação acionista, que também acontece muitas vezes, porque são de X ou 4 acionistas, tens lá pôr o meu, o teu, e só por uma elevadíssima improbabilidade é que aquilo se transformaria numa equipa de alta performance em que as pessoas se complementavam e que portanto, não deve ser assim. É difícil, ou seja, não vou dizer que é fácil, porque e a culpa é nós próprios, pessoas da tecnologia, porque temos uma linguagem um bocadinho hermética, por definição não somos bons comunicadores, achamos que toda a gente percebe o que a gente está a fazer, não é verdade. Portanto, acho que há aqui um desafio brutal de explicar tecnologia a não tecnólogos, não é nada fácil. E, portanto, há pouco estávamos a dizer, ok, dotar um banco de agilidade, eu não tenho discussão, mas há muito o tema do banco digital e eu quase que me arrepio quando ouço falar nisso. O banco não quer ser digital. O digital é um meio para o banco ser um banco de experiências fantásticas. Às vezes até uso o termo, tenho usado o termo de ser um connected bank, um banco que liga às pessoas, liga aos parceiros, etc. Porque isso ser um banco digital não pode ser ambição para ninguém. Quer dizer, a tecnologia está lá e é fundamental porque não quer ser digital. Digital, há muitos que já dizem que são e como digo, perdemos o tema humano, perdemos o tema da ligação, portanto, não é isso que eu quero. E, portanto, ter alguém no board que pode, no fundo, por um lado, trazer cada vez mais a competência tecnológica para dentro de casa, ajudar a criar essa visão de futuro, uma arquitetura de referência, atrair o talento, certo. Mas depois o impacto para o negócio, ou seja, como é que isso se traduz em impacto no negócio? Comunicar isso é difícil, porque, por exemplo, quando eu estou a comunicar ou a tentar explicar um roadmap do que é agilidade do ponto de vista tecnológico para um banco, é uma discussão que, se calhar, para vocês que estão na área da tecnologia se percebem. Agora, discutir APIs e microserviços num board, como vocês imaginam, não é propriamente a coisa mais interessante deste mundo e, portanto, a discussão com facilidade se resume a novas features. Não, mas features novas é que isso tem. E há tanta coisa para fazer debaixo do capô para chegar lá e que não tem visibilidade imediata e que demora até ter o retorno. Portanto, este papel de CIO tem bastantes paradoxos, ou seja, temos esta expectativa de que esta personagem nos traga uma grande transformação, mas depois no dia-a-dia pedimos é para ele controlar custos, porque o mais importante é o OPEX, é os custos e, portanto, reduz custos, vai está muito caro, etc. Compramos brinquedos e ferramentas tecnológicas caríssimas, que têm, se calhar, a maior taxa de defeitos que existe no mercado, porque o software tem muitos bugs. Estamos a dizer às pessoas, a contratar pessoas que são de tecnologia e que são, também, como eu dizia, geeks e que muitas vezes gostam de estar a trabalhar remotamente nas caves e não sei o quê, e depois dizem, não, tens de estar a falar todos os dias com as pessoas do negócio. E, bem, portanto, há aqui uma série de paradoxos que é dizendo assim, peraí, mas isso parece um bocado esquizofrénico, não é? Portanto, então é todo o contrário do que a gente está a dizer. Portanto, e depois comunicar isso. E vais dizer qualquer coisa e eu vou-me calar. Portanto, o que é que eu hoje sinto que é um pouco o meu papel? É quase um papel um bocadinho de evangelização, ou seja, de mostrar, tentar mostrar que é bom para um board, que existe uma pessoa que até tem uma experiência diferente, que vem de tecnologia, que não está lá para competir com ninguém, está lá para complementar, para trazer este ângulo novo e que o ângulo não se pode resumir a uma lógica de eficiência, porque a tecnologia, quando entra na banca, entra por este ângulo do reduzir custos, de maior eficiência.
E hoje isso continua a ser fundamental, porque, mais uma vez, voltamos ao tal higiênico, mas hoje também é transformacional do ponto de vista do que é que o negócio pode fazer. E, portanto, uma nova oportunidade de negócio também deve incluir, no momento zero, a discussão da tecnologia. Não pode ser, agora que já decidimos o que é que vamos fazer, mandem lá o caderno de encargos para a malta do IT, que eles agora resolvem isso. Portanto, não funciona assim, e aí eu sinto muito que o meu papel, se quisermos, um bocadinho como pioneiro, de uma pessoa de tecnologia num board de uma empresa não tecnológica, é mostrar que há valor nisto e que devíamos, em mais organizações, ter mais pessoas com este perfil. Ias dizer qualquer coisa? Não, ia fazer a ponte com aquilo que é também a nossa, e já estamos aqui, já terminamos o nosso tempo, mas há aqui duas questões que nós vamos ter que fazer. Pois é, nós estávamos a pensar fazer mais curto, mas já passámos. Mas que vamos ter que fazer, eu ia fazer a ponte porque estavas aqui a falar um pouco sobre aquilo que é, enfim, os vários paradoxos que existem, enfim, que quer no mundo do IT, quer no mundo da gestão e dessa necessidade de integração e da diversidade que é necessária. E, portanto, não é só gestão e não é só IT, é preciso também ter uma série de outras funções e outros skills dentro da organização. E, portanto, tu, não sei se tens filhos, se já estão na universidade, se já estão a trabalhar, mas que conselho é que darias hoje para quem está a entrar para o ensino superior? Qual o caminho a seguir? Gabriel, olha, tenho filhos, um já está na universidade, o outro está no 11º ano. A primeira frustração que a gente tem é que os nossos filhos são sempre os piores ouvintes aos nossos conselhos. E, portanto, e várias vezes me pedem a mim... Temos de dizer ao contrário daquilo que queremos, não é? Não, é certo, é um bocado aquilo da psicologia meio negativa, diz, não, ok, é certo, portanto, mas é super difícil. Eles estão atentos ao que a gente faz, eles apanham, portanto, mas é de uma forma diferente, não é porque a gente diz, que é bom para ti, pois já está a asneira, portanto vai correr mal. Várias vezes me pedem para aconselhar, até para ir às escolas, de explicar melhor o que é estes os cursos, etc. E eu vejo o brilho nos olhos dos miúdos e vejo que funcionou, acho que os consegui motivar. Não tenho tido a felicidade de ver isso acontecer em minha casa. Portanto, é diferente, funciona de forma diferente. O que é que eu me apercebi? E hoje isso preocupa-me mais, também de quem está do lado do empregador, a selecionar pessoas e a recrutar pessoas. É muito difícil escolher um curso e se já era difícil no meu tempo, e há pouco expliquei que eu tive que ir perguntar, mas o que é isso de um computador? Ninguém sabia muito bem o que era um computador, etc. Hoje, se calhar com matizes diferentes, mas a dificuldade é a mesma e a escolha talvez seja feita cedo demais, é muito afunilada numa fase muito cedo da nossa vida, portanto é super difícil de escolher. O que é que eu tenho percebido depois de quem no fundo recebe essas pessoas e trabalha com essas pessoas? Mais do que o curso, eu valorizo mais a universidade onde a pessoa teve, ok? Opinião minha. Mas eu prefiro um aluno com uma média menos boa de uma universidade a quem eu acredito que tem reputação e tem capacidade de desenvolver pessoas, de as capacitar para resolver problemas, de enfrentar dificuldades. Portanto, é importante ter terminado o curso. É importante, porque mostra resiliência, mostra capacidade de levar as coisas até ao final. É diferente. Tive 2 anos, depois saltei, depois fiz não sei... não. Fez o curso. Ok, check. Qual foi a universidade onde ele esteve? É, se calhar, no critério de escolha. E depois, eventualmente, a nota, o curso que acabou, etc. Mas aqui, ao contrário das outras coisas que eu estava a dizer, que perde, se calhar, a importância, a reputação da marca, não é verdade. Porque a universidade, se calhar mais do que o curso, é importante, como eu estou a tentar explicar, o saber onde é que ele esteve e com quem é que ele estudou e quem é que o ajudou a criar esta capacidade mental de enfrentar. Porque depois, muitas vezes, as pessoas, quando saem das universidades, no dia-a-dia, o que vão encontrar são coisas um bocadinho diferentes daquilo. Agora, ou têm essa agilidade, ou têm essa capacidade que desenvolveram a universidade ou não têm. E eu confio mais em algumas universidades para desenvolver isso do que noutras. Portanto, em jeito de conselho para os meus filhos, eu estaria mais preocupado que eles escolhessem aquilo que eu considero ser uma boa escola do que o curso certo. Certo. Se formos falar de cursos, obviamente que eu continuo a acreditar que há muito mais saída profissional para cursos de engenharia, neste momento a procura vai continuar, do que se calhar cursos noutras áreas. Mas também sou o primeiro a perceber que o mais importante é ter a tal paixão e, portanto, se realmente eu sentisse que a paixão deles era para as artes, por mais que eu acreditasse que houvesse uma saída do ponto de vista profissional boa em engenharia, seria estranho se eu tivesse a insistir com algum deles para ver para a engenharia, porque o teu futuro é artes. Tem que fazer qualquer coisa que eles gostem, é muito difícil de saber nesta altura, encontrar essa vocação que lhes faz brilhar os olhos, acho que é super difícil.
é mais importante a escolha da universidade e, portanto, se alguma coisa eu gostaria de conseguir influenciar era, pelo menos, evitar que eles fossem para uma universidade na qual eu não reconheço esse prestígio, essa capacidade de desenvolver jovens. E acho que isso é que era importante. Sim. No fim é ir para um sítio onde seja desafiado, não é? Onde realmente tenha que dar o seu melhor para conseguir... Claro. Porque é isso que ele leva da universidade. Exato. O que ele leva da universidade é resiliência, capacidade de enfrentar dificuldades e de ultrapassar. E depois, quando eu estou do lado do empregador, eu percebo que a pessoa até tem uma média que não é tão feliz de uma universidade A, mas tem agilidade, tem a capacidade, sabe o que é que vai fazer, não sabe, vai à procura, etc. Vem de outra universidade e tem uma nota fantástica, mas a gente percebe que nunca puxaram por ele, nunca foi estimulado, nunca foi desafiado. Aquilo caiu-lhe um bocadinho do céu. E isso faz toda a diferença. Portanto, eu tenho esta preocupação, é que eles vão para uma universidade, que eu gostaria que eles fossem para uma universidade, o mais velho felizmente até está numa já e portanto está o assunto resolvido, o mais novo ainda não, mas... Seria mais preocupado com esse ângulo do que propriamente o curso certo. Porque não sei qual vai ser. Okay. Olha, Nuno, a conversa tem sido, como vês, tem sido super interessante e o tempo passou muito rapidamente. Temos uma última pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que tem que ver com leituras que tenhas tido, ou mais recentemente, ou há mais tempo, que te marcaram, ou, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, e que possas sugerir que pareçam que são leituras interessantes, relevantes, digamos assim, ou pelo menos, como te digo, que marcaram. Ok, então, enfim, vocês estão a falar com um leitor compulsivo, daqueles que, como aos cães, atiras um osso, ele vai atrás e vai ler. E também depois vou aprendendo com o tempo, e alguém uma vez disse que era read some books, not too many books. Há uma tendência depois um bocadinho exagerada para lermos demais. Tu lês do princípio ao fim, ou quando não gostas, largas? Tenho dificuldade em largar o osso, portanto vou até ao final. Agora largo. Não, já tenho dificuldade em largar o osso, e portanto muitas vezes vou até ao final. Há muitos livros que influenciaram, que eu gostei muito de ler, etc. Depois também, enfim, e também vou lá para ser sucinto, mas também ao longo da vida a gente primeiro interessa-se mais por um determinado conjunto de temas, depois para outros. Se calhar de livros que mais me marcaram, assim um bocadinho out of the blue e pensando alto, neste tema dos serviços profissionais, a Bíblia, Leading the Professional Service Firm, de um senhor que se chama Meister, está datado, é velhinho, mas continua a ser o livro. Portanto, para alguém que quiser saber um bocadinho mais de liderança em empresas de serviços profissionais, seria esse o livro. Tudo o que é do Moore, do Crossing the Chasm, o Zone to Win, outros livros recentes que eu li, acho que o indivíduo também tem um pensamento muito estruturado sobre este tema dos negócios, acho que sim. Tentando ser ainda mais sucinto, se calhar dos livros que mais marcaram ultimamente, há um que se chama Give and Take, Adam Grant, em que explica muito esta dicotomia entre as pessoas que são os givers e os takers, e ajudou-me se calhar a perceber-me melhor, ou seja, eu às vezes sinto-me um bocadinho mais giver e é frustrante quando percebe que parece que há um mundo que é só os takers que dominam, e depois dá-nos uma réstia de esperança que pode não ser exatamente assim, que se calhar on the long run de facto os givers acabam por ser recompensados, portanto as pessoas têm uma atitude menos egocêntrica e etc, e portanto é um livro que eu também recomendo e que a mim me marcou, mas também só para vos dizer que ao longo do tempo cada vez leio menos de este género de autores mais gurus, diria eu, e hoje se calhar leio muito mais coisas que têm a ver com sentido da vida, com felicidade, com tudo o que nos rodeia, e portanto que são calhar títulos um bocadinho mais esotéricos e que eu não me atrevo a recomendar aqui. Mas podes recomendar. Agora ficámos curiosos. Vamos ficar para o Adam Grant. E dito isso, também gosto muito de ler romances ou romances históricos, e portanto e também se aprende muito com esse género de livros, e acho que nos livros dos gurus, read some, not too many, porque senão há quase uma indústria à volta disto e, portanto, há sempre um título novo e um ângulo novo e, portanto, aquilo depois acaba por ser um bocadinho... perde a graça. Nesta lógica dos romances, o que li mais recente e que gostei muito, e que não tem nada de novo, é o Rio das Flores, e, portanto, que vocês todos já leram, que eu não tinha lido e li e gostei bastante. E, portanto,
uma leitura muito eclética, mas que vai para temas mais ligados, se calhar, a temas com sentido da vida e com o que é que estamos cá a fazer e, portanto, do que se calhar com os temas dos gurus. Mas deixo-os com os títulos dos gurus e depois um dia marcamos uma outra conversa para os outros. Aliás, vamos ter que marcar, porque nós não fizemos a maior parte das perguntas e mesmo e já ultrapassamos aqui largamente o tempo. Nuno, muito obrigado. Foi uma conversa ótima. Como o Fernando disse, podíamos estar aqui certamente mais uma hora. Enfim, começamos aqui olhamos aqui um pouco para aquilo que foi o teu começo de carreira, enfim, a paixão pela parte mais técnica, mas depois também a paixão pela gestão, o criar equipas de alto rendimento, o olhar a longo prazo, ter essa preocupação com a diversidade, quer ao nível profissional, quer ao nível pessoal. Eu já percebi também aí que há uma diversidade muito grande naquilo que é a leitura, e portanto acho que foi uma conversa fantástica. Da nossa parte acho que foi ótimo, aprendemos muito. E por isso, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fernando, mais algum comentário? Não, só agradecer mais uma vez. Foi uma conversa super entretida e interessante. Eu penso que o Nuno tem ideias muito próprias e muito claras sobre alguns temas, e eu pessoalmente apreciei muitos dos pontos de vista que apresentaste. E certamente penso que temos que marcar uma conversa próxima para continuar esta conversa e depois expandir alguns daqueles temas que não chegámos a ter a oportunidade de fazer. Obrigado. Agradeço o convite. Muito obrigado. Então. Obrigado. Muito obrigado. E agora sim, terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Obrigado e até uma próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.